Quero dar as boas-vindas a você ao programa Trocando Ideias, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, para um bom bate-papo onde vou responder aqui algumas perguntas. Este programa é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um amigo precioso, um homem de Deus, um grande líder, e eu tenho o prazer de cooperar com ele no pastorado desta relevante igreja em São Paulo. Igreja bíblica, missionária, acolhedora, uma igreja que está pronta a cuidar de você e da sua família. Vale a pena você vir nos fazer uma visita. A igreja fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, do lado da Ponte Cidade Universitária. Vai ser um privilégio receber você lá e toda a sua família. As perguntas que me chegaram hoje são as seguintes. Pastor, eu tenho passado por momentos de muita ansiedade e até de medo. Gostaria de saber se é falta de fé o cristão ter acompanhamento psicológico. Veja bem, há momentos em que nós precisamos de ajuda profissional. Há momentos, entretanto, que nós precisamos de um acerto do nosso próprio coração com Deus ou de um aconselhamento pastoral. Não é pecado você buscar ajuda psicológica. Há muitas pessoas que de fato precisam disso. Todas as profissões são legítimas e todo o conhecimento e todo o saber é necessário. Então, se você precisa, porque tem uma necessidade real, orgânica, física, psicológica, que demanda esta indicação, e se você tem uma boa referência de um psicólogo que tem um alinhamento com os mesmos princípios e valores que nós defendemos, é muito importante. Se você precisa de um acompanhamento pastoral, para um aconselhamento pastoral, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está atendendo centenas de pessoas todo mês. Temos em Pinheiros um grupo de pastores, conselheiros bíblicos que estão atendendo as pessoas aflitas, angustiadas, com medo. Então, é preciso identificar a causa, a natureza do problema que você está lidando para saber se a indicação é, de fato, para um acompanhamento psicológico ou se o ideal é um acompanhamento pastoral, um aconselhamento pastoral, onde você possa abrir o coração, encontrar aconselhamento bíblico para lidar aí com os dramas do seu coração, da sua alma, ou até mesmo com pecados que você precisa confessar, se arrepender, confessar diante de Deus e encontrar perdão, cura, restauração para a sua vida. Segunda pergunta é, pastor, alguns estudiosos colocam Tiago e Paulo em lados opostos, quando se fala de fé e obras. O senhor poderia nos explicar melhor esse assunto? Sim, poderia. Não é verdade que Paulo e Tiago estão batendo cabeça. Não é verdade que os dois estão em rota de colisão. Não é verdade que os dois estão se contradizendo. Os dois olham o mesmo assunto, salvação. E Paulo olha para a causa da salvação e diz, é pela fé e não pelas obras. Tiago olha para a evidência da salvação e diz, é pelas obras. Ou seja, a salvação é pela fé, mas a salvação é para as obras. Paulo trata da causa, Tiago trata do resultado ou da consequência. Ambos tratam do mesmo assunto. Um olhando a causa é a fé, outro olhando a consequência são as obras.
de tal maneira que você prova a fé pelas obras. Por isso Tiago diz, a fé sem obras é morta. Porque toda causa tem resultado. Se não tem resultado, é porque a causa não aconteceu. Os dois não se contradizem, os dois se complementam. A última pergunta é a seguinte: pastor, eu estou fazendo um propósito de ler a Bíblia inteira. Qual é a diferença de ler a Bíblia e meditar na Bíblia, ou meditar na palavra? Bom, há uma grande diferença. Ler, eu diria para você que é aquela leitura corrida, onde você lê, e não para, às vezes, para fazer a reflexão, para interagir com o texto, para ruminar o texto, para degustar o texto, para fazer aplicações pessoais na sua vida do texto lido. A Bíblia diz que bem-aventurado é o que lê, mas também a Bíblia diz que Deus quer não apenas que você seja leitor, mas praticante das Escrituras. Quando você medita, você está parando para fazer a seguinte pergunta: o que é que esse texto tem a ver comigo? O que é que Deus, pela sua palavra, está me falando? Como eu posso aplicar esta porção da Bíblia que li na minha vida pessoal? Como esta passagem bíblica pode impactar na maneira de eu viver dentro de casa, no meu trabalho? Como é que isso pode refletir nas minhas decisões, nos meus compromissos, na minha conduta? Então, eu diria para você que devemos ler, mas também devemos meditar. Deixa eu pegar o texto de Salmo 1, verso 3. Quando o salmista diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso não significa que você não trabalha mais, só fica o dia inteiro com a Bíblia na mão. Isso significa que o conhecimento que você tem da Escritura, não importa se de dia ou de noite, se aqui, ali ou acolá, você vai introjetando isso, você vai internalizando isso. E esse conhecimento, fruto da leitura, vai entrando de tal maneira para dentro de você, que vai formatando a sua maneira de pensar. Vai forjando o seu caráter, vai determinando a maneira de você falar, de você agir, de você reagir, até de você pensar. É na medida que você medita na palavra de Deus, internalizando-a, é que esta palavra de Deus vai sendo traduzida e transformada em atitudes, em ações que vão balizando a sua vida daí para frente. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem suas perguntas, não hesite em enviar para nós as suas perguntas. Agora eu quero reiterar o meu convite para você vir fazer-nos uma visita. Se você mora em São Paulo, está procurando uma igreja ou está desigrejado, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pode ser a sua igreja. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar o canal de YouTube da igreja se inscrevendo, você pode assistir os programas da IPP TV, 24 horas por dia, 7 dias na semana, programações incríveis para abençoar a sua vida. Se você está aqui perto da gente, em São Paulo, na Grande São Paulo, nós temos cultos toda semana, praticamente. A igreja é igual um posto Ipiranga, aberto o tempo todo. Só no domingo temos 4 cultos e 2 escolas bíblicas. Tem conexão segunda, tem Mulher Esperança na terça à tarde, tem culto na quarta, na quinta. A igreja está de portas abertas para atender você, acolher você e abençoar a sua vida. Eu espero que Deus abençoe você, que Deus edifique o seu coração e que você continue crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. Nossa gratidão
pela sua presença conosco, pela sua participação conosco, pela sua audiência. Esta igreja é uma igreja que quer servir você. Ela tem o compromisso de, com muito zelo e fidelidade, pregar a palavra, cuidar das pessoas necessitadas e investir mais de 70% da sua arrecadação em implantação de igrejas e expansão missionária. É uma igreja que não pensa para dentro, pensa para fora. É uma igreja relevante, que não só abençoa a cidade de São Paulo, mas abençoa todo o Brasil e outras nações fora do Brasil. Venha com a gente, nós queremos caminhar com você. Então, um grande abraço e Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.